Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Me Explica. Hoje eu vou falar de um tema bastante difícil que vai dominar os noticiários do mundo inteiro pelos próximos meses. O possível impeachment do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. O que aconteceu? Por que a presidente da Câmara abriu o procedimento contra o Trump? Do que ele está sendo acusado? Você vai entender agora. Nessa semana, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, anunciou que um processo de impeachment foi aberto contra o Donald Trump, o presidente. Isso quer dizer que, a partir de agora, um comitê vai começar a investigar o presidente dos Estados Unidos e decidir se ele fez alguma coisa que merece o impeachment. A sua próxima dúvida vai ser, aposto eu, certo, mas por que o impeachment contra o Trump foi aberto agora? O que aconteceu? A acusação contra o Trump é a seguinte: ele teria pressionado a Ucrânia a investigar o Joe Biden, que pode ser adversário do Trump nas eleições presidenciais do ano que vem, por corrupção. O Biden é um dos principais candidatos do Partido Democrata e ele foi vice do Obama durante os 2 mandatos. E por que existe essa suspeita? Bom, a própria Casa Branca divulgou um documento mostrando que o Trump conversou com o presidente da Ucrânia, pedindo para que ele investigasse o Joe Biden. Mas qual é o problema disso, você pode se perguntar? Se a acusação for mesmo verdadeira, o presidente dos Estados Unidos teria pedido ajuda a um país estrangeiro para investigar um inimigo político dele. Isso é o uso indevido do poder de presidente dos Estados Unidos, de acordo com quem acusa o Trump. Uma prova dessa pressão do Trump sobre o presidente da Ucrânia seria que, alguns dias depois dessa conversa telefônica entre os dois, o Trump ordenou que quase 400 milhões de dólares em ajuda que os Estados Unidos iam mandar para a Ucrânia fossem suspensos. E o que vai acontecer agora? Bom, a coisa toda apenas começou. O processo do impeachment foi aberto e existem algumas etapas. Provavelmente o que vai acontecer é: o Comitê de Justiça da Câmara dos Deputados vai começar uma investigação. Ele vai ouvir pessoas envolvidas no caso, pedir testemunhos, reunir provas. Daí, a Câmara dos Deputados inteira vai votar para decidir se o processo de impeachment continua ou não. Se ele for aprovado, o processo vai para o Senado americano, que também tem que votar para aprovar ou rejeitar o impeachment do Donald Trump. Chegou aquela hora em que vocês acham que eu sou vidente e consigo prever o futuro, e vocês vão me perguntar: mas Diogo, o que vai acontecer? Olha, eu não tenho a menor ideia, ninguém tem. Os democratas têm a maioria dos votos na Câmara. Se o impeachment do Trump for votado por lá, se chegar até isso, o mais provável é que ele seja aprovado e passe de fase. No Senado a coisa é diferente. A maioria dos votos é dos republicanos, o partido do Trump. Então, em tese, o impeachment não passaria por lá, no Senado. Mas o resultado dessa história toda depende de algumas coisas. Em primeiro lugar, se durante a investigação ficar muito escandaloso que o Trump fez besteira e cometeu crimes ou alguma irregularidade, pode ser que até os republicanos tenham que votar no impeachment. Pode ser também que os democratas já saibam que existem senadores do partido do Trump que estariam dispostos a tirar o Trump do cargo. Essa seria uma explicação para esse risco todo que os democratas estão correndo. De qualquer jeito, os próximos meses vão ser muito tensos na política americana e, claro, no mundo todo. O resultado é imprevisível, como eu já disse, e a gente vai atualizando vocês quando aparecer alguma novidade importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem, mandem mensagens, falem comigo nas redes sociais. A participação de vocês é muito importante para o Me Explica. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de mandar esse vídeo para aquele amigo ou parente seu que está perdido e também quer entender essa história. Até a semana que vem!